Oi pessoal! Você sabe para que serve o rótulo dos alimentos? Consegue entender todas as informações que estão lá naquele produto que você compra? Eu sou Jussara Vasconcelos, nutricionista, e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a entender um pouco melhor o rótulo dos alimentos. Os rótulos dos alimentos, eles servem para nos informar características, a composição nutricional desse produto e os ingredientes que estão ali contidos para que facilite a nossa vida e que a gente possa fazer escolhas mais conscientes. É a Anvisa que determina todas as informações que um rótulo deve conter. Inclusive, em 2020 foram estabelecidas algumas mudanças na rotulagem, mas elas só devem entrar em vigor em outubro de 2022. Então, todas as informações que eu vou passar para vocês, elas estão baseadas nos normativos anteriores a 2020. A grande maioria das pessoas, quando pegam um produto, a primeira coisa que vai olhar é a quantidade de calorias. Mas essa não deve ser a primeira preocupação da gente, porque essa não é a informação mais importante do rótulo. Quando a gente vê a tabela nutricional, a primeira coisa que a gente deve olhar é a quantidade ou porção do alimento que está sendo medido. Muita gente se confunde lendo aquela tabelinha porque acreditam que todo aquele cálculo, aqueles números da tabela se referem ao produto como um todo, mas não é bem assim. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, todas as informações nutricionais desse produto, elas foram calculadas baseadas nessa porção de 30 gramas, ou seja, 2 colheres de sopa. E não foi calculado para a embalagem toda, que é 170 gramas. Então você deve ficar atento primeiramente à quantidade da porção que está sendo medida. Outro ponto importante que a gente deve observar é a porcentagem VD, ou valor diário. Esse percentual nada mais é do que a quantidade de calorias e nutrientes que aquele produto possui, baseados numa dieta de 2.000 calorias. Então, nesse exemplo, que é um amendoim, a gente pode ver que uma colher de sopa corresponde a 5% das calorias diárias, 1% da quantidade de carboidratos diários e assim por diante. Mas olha só, pessoal, a gente não precisa ficar somando esses valores para saber se a gente atingiu a recomendação diária ou não. Com relação a esse valor diário, o importante é a gente fazer escolhas mais saudáveis, dando sempre preferência a alimentos com alto percentual para fibras e um baixo percentual para gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Todas as informações que estão nessa tabela nutricional, elas são muito importantes, mas a gente também precisa ficar atento à lista de ingredientes. Um ponto bem interessante da lista de ingredientes é que ela é organizada da seguinte forma: os primeiros alimentos da lista são os que vêm em maior quantidade naquele produto. Ela é organizada sempre do que tem em maior quantidade para o que vem em menor quantidade no produto. Os últimos da lista costumam ser os aditivos alimentares, corantes, emulsificantes e várias outras substâncias que a indústria usa para poder melhorar o sabor dos alimentos, dar cor, aumentar o tempo de prateleira, o tempo que ele passa lá no supermercado esperando que a gente compre. E esses aditivos, eles costumam ter nomes mais estranhos, com siglas e combinações de letras e números. Eu já falei em outros vídeos que o glutamato monossódico faz mal para a saúde. Então você já sabe disso, vai procurar lá na lista de ingredientes. Muitas vezes pode ser que você não encontre o nome do produto, você encontra a sigla, a numeração. Você vai encontrar, por exemplo, o nome INS 621 ou INS 102. E por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando você chegar no supermercado, você vai escolher produtos com uma lista de ingredientes menor e com nomes, palavras que você conheça, que sejam mais familiares a você. Outra coisa importante que a gente deve prestar atenção é naqueles produtos que se dizem integrais. Muitas vezes a propaganda é muito bonita, a embalagem fala que ele é integral, mas quando você vai ver a lista de ingredientes, os primeiros ingredientes não são integrais. Como, por exemplo, esse biscoito aqui que está falando que é um biscoito de aveia. Mas quando a gente olha as informações, a lista de ingredientes, a aveia vem apenas em 4º lugar. Então, reforçando, não acredite somente na embalagem. Vai lá para a lista de ingredientes, dá aquela conferida para não ser enganado.
Outra coisa é com relação aos produtos que se dizem light e diet. Light é todo produto com teor reduzido de calorias, gorduras, açúcares, sódio em pelo menos 25% comparado com a versão tradicional do mesmo produto. Esse tipo de alimento ele deve ser evitado e consumido somente em algumas eventualidades. Já os diet, eles têm em sua composição a ausência total de algum ingrediente em particular. Muita gente acha que os produtos diet eles só são isentos de açúcar, mas não. O ingrediente que pode vir ausente nesses produtos diet pode ser o açúcar, gorduras, sal, enfim. Por isso que é importante a gente ler o rótulo. Os produtos diet, eles são usados por pessoas que têm uma condição fisiológica específica, como no caso dos diabéticos, por exemplo. Mas fique muito atento à lista de ingredientes, porque muitas vezes a indústria ela retira, por exemplo, o açúcar de determinado alimento, mas adiciona adoçantes artificiais ruins ou sódio em excesso. Então isso aí a gente só vai conseguir identificar se a gente ler bem o rótulo, se a gente olhar bem a lista de ingredientes. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Esses foram os pontos que eu julguei mais importantes na hora da gente fazer a leitura de um rótulo e compreender um pouco a lista de ingredientes. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aí seu like, compartilha ele com seus amigos, ativa aqui as notificações para não perder nada do canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!